É com muita alegria, meus caros amigos, que eu estou novamente convosco para continuarmos a gravar o programa Ordenar a Vida. E estamos a gravá-lo hoje na Casa Geral das Irmãs Vitorianas, na Apelação, neste belo jardim por trás da casa, onde há um silêncio, um recolhimento, onde há até uma paisagem que nos pode ajudar a aprofundar estes mistérios que vamos meditar hoje. Quem tem seguido o programa sabe perfeitissimamente que nós estamos na terceira semana dos exercícios, ou seja, vamos hoje continuar a rezar a Paixão do Senhor. E a Paixão do Senhor, antes de mais nada, hoje vamos aprofundar um bocadinho o texto e a cena da flagelação. A flagelação é um mistério de dor, de carnificina, de sofrimento muito grande. A flagelação, reparem bem, o Evangelho diz só que flagelaram-no. Numa palavra está resumido todo um sofrimento louco. Numa única palavra está resumida toda uma dimensão de dor e de sofrimento. Talvez muitos dos meus queridos amigos que estáis aí em casa a ouvir-me, como telespectadores da Canção Nova, sabeis que a flagelação, habitualmente havia dois modos mais comuns de flagelar. Era suspender pelos pulsos numa coluna, de tal modo que o supliciado não pudesse ter os pés no chão para não se poder fincar nos pés e defender-se das chicotadas, ou então unir as mãos aos pés e ficava o corpo arqueado, como num arco, as costas. De um modo ou de outro foi um suplício terrível, não sabemos como foi o de Jesus. O Evangelho não relata, com pormenor. O certo é que os soldados, homens rudes, pagãos, eu ia dizer bárbaros, queriam dar cabo dele. E então, de um lado e do outro, começaram a chicoteá-lo. Os chicotes habitualmente tinham na ponta ou algum pedaço de osso ou outra coisa qualquer que ferisse mais a carne. Há um salmo que diz: o meu corpo, o meu dorso, parecia um campo lavrado. Imaginem um campo lavrado com regos. Assim parecia o dorso, as costas de Jesus. O que teria sido esta flagelação? De dor, de chicotada, mais uma, mais outra, de um lado e do outro. Alguma vez, se calhar, os chicotes, de propósito, iam com mais força para castigar mais a Jesus. Outras vezes tocavam em sítios do corpo onde a dor era mais forte, porque eram dimensões mais sensíveis, e ali fica Jesus a ser crucificado. Não se queixe, não grita a injustiça, mas sofre com amor. É sempre a mesma dimensão que é preciso rezar. Jesus sofre com amor. Oferece com amor cada uma das chicotadas. Oferece com amor cada gota de sangue que derrama. Oferece com amor aquela carnificina terrível. E por outro lado, e é bom pensar nisso, ele hoje está crucificado em muita gente. Ele continua crucificado. Quantos corpos despedaçados pela guerra, pela aquela
tiroteio ou por aquele carro que armadilhado e que explode. Quantas pessoas ficam sem pernas, sem braços, ficam cegas. É ele a continuar, em homens e mulheres, esta dor imensa, esta carnificina terrível. Então, temos a flagelação como um sacrifício horrível deste Jesus, um sacrifício por amor e com amor, integrado no mistério da nossa redenção e da nossa salvação. De facto, o corpo dele parecia mais um verme que um homem. E esta flagelação dolorosa devia ter sido para ele um momento de grande dor, de grande angústia interior, mas sobretudo de grande oferta amorosa. Nós, quando nos picamos num alfinete, já nos dói. Nós, quando nos cortamos com uma faca, já nos dói. O que seria aquela flagelação com homens rudes, puxantes, soldados romanos que estavam ali para tomar conta e para castigar, quando era preciso, judeus rebeldes, em nome do Império Romano. Então é este tormento terrível que Jesus sofre nesta sua dolorosa agonia. O texto da flagelação vem em vários evangelistas, aparece em Marcos 15 e podemos ter só um versículo. 15. Flagelaram-no. Por outro lado, também o tínhamos já no primeiro evangelista, Mateus 27 a 31. É ler estes textos e rezá-los, contemplar as chicotadas, mas sobretudo a brutalidade dos soldados e pensar bastante, que é o mais importante, pressentir o amor de Jesus enquanto sofre. Não recua, não se revolta, não se queixa, sofre. E sofre esta flagelação dolorosa. O homem das dores, o Jesus flagelado. E volto a repetir, era bom que na nossa oração o encontrássemos flagelado hoje, em tanto homem e mulher, em tanta criança explorada, magoada, ferida, maltratada, em tanta gente que, mesmo sem sofrimento físico, mas com sofrimento moral, cansaços, insultos, calúnias, depressões nervosas, tentações de suicídio, são momentos terríveis da vida de muita gente que podemos imaginar que estes Cristos a sofrer, unidos a Jesus, num desejo muito grande de se deixar tocar por esta dor, por este sofrimento, por esta angústia, por este mal, e pensar num homem das dores que sofre por mim, pela humanidade, continua em sofrimento terrível. Estavam lá os meus pecados, os seus, os de cada um de nós, porque foi por causa do pecado que ele sofreu. Então ficarmos recolhidos em oração, a pensar neste Jesus, a contemplar. Quem viu o filme da Paixão há de recordar bem esta cena terrível e dolorosa da flagelação. Terrível, dolorosa. Mas, como dizia João Paulo II, a realidade devia ter sido ainda mais dolorosa e mais difícil. Vamos-nos recolhendo e rezando, e vós aí em casa,
aproveitem as horas do dia para de vez em quando unir-se a este Jesus flagelado e a todos os Cristos que no mundo de hoje estão flagelados de qualquer modo. Precisamos de nos unir a Ele para com Ele mergulharmos neste mistério de infinito amor que caminha para a cruz e para a morte. Saibamos percebê-lo, rezá-lo, assimilá-lo, saibamos tirar conclusões para a nossa vida, saibamos oferecer-nos com Ele, com o desejo que o mundo tenha vida e a tenha em abundância. Que seja, afinal, temos que ser grão de trigo que morre para dar vida. E é isto que Jesus nos ensina neste mistério doloroso da sua flagelação. Que com Ele saibamos arranjar força para a nossa dor. Aquele doente que está acamado, já com feridas, mas que está lúcido, pode oferecer, deve oferecer, e quem está junto dele deve ajudá-lo a rezar e a oferecer. E todos os outros que passam por nós, que de um modo ou de outro sofrem, precisam de ser ajudados a este mistério. Com Jesus flagelado, aprender a ser vítima que se oferece com Ele. Queremos, neste programa, continuar a paixão. Queremos agora deixar a cena da flagelação para a vossa meditação, para a vossa oração, para pegares no Evangelho e leres e aprofundares. Como por isso vamos rezar agora a coroação de espinhos. A coroação de espinhos é também um mistério terrível do sofrimento. Quando Pilatos apresenta Jesus ao povo flagelado, ele não mandou a coroar de espinhos, ele só o mandou flagelar. A coroação de espinhos é, eu diria, um acrescento doloroso da brutalidade dos soldados, de uma situação de ódio, de raiva para com este Jesus. Todos sabemos, teciam uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, com uma cana batiam-lhe, para que os espinhos se enterrassem mais. É terrível. O sangue começa a jorrar pela cara e, pior que isso, vão humilhá-lo, achincalhá-lo, vão-lhe pôr um manto de púrpura escarlate nos ombros, como se punham os reis, mas é para fazer pouco dele e para o humilhar. Vão bater-lhe, dar-lhe bufetadas e dizer: adivinha ao Cristo quem te bateu. Vão cuspir-lhe na cara, uma ação muito repugnante. Escarrar-lhe na cara é uma atitude de desprezo horrível. E continuam. Não pararam por aqui. Fazem até uma genuflexão com o joelho ao chão, ridicularizando, dando gargalhadas, diz o texto. Estamos numa cena também terrível para Jesus, mas o amor louco dele leva a aceitar e a não se importar, porque está em jogo
a minha salvação, a vossa, a da humanidade inteira. E é isso que Ele quer, salvar, remir. Assume tudo e aceita tudo. Um rei achincalhado. Nós andamos à busca do elogio, andamos à busca das coroas de ouro ou de louros, mas Ele teve uma coroa de espinhos. O nosso rei, coroado de espinhos, é um exemplo espantoso do que é um convite a nos unirmos a Ele, a partilharmos a sua dor, a partilharmos a sua humilhação, a partilharmos as dores que Ele sofre por nossa causa. Então precisamos disto, de estarmos com o coração e os olhos em Jesus, coroado de espinhos, e aprendermos o caminho da humilhação, o caminho da humildade, o caminho do despojamento, o caminho de um Cristo que nos dá um exemplo extraordinário do que é a viver e sofrer esta coroação de espinhos. Não faltou nada, a gargalhada, a chacota, um rei achincalhado, não faltou nada, desde os espinhos que o ferem até aos escarros e às bofetadas. Não faltou nada para despedaçá-lo, para dar cabo dele, para o humilhar, para que ele se sentisse cada vez mais um cordeiro levado ao matadouro, um cordeiro que vai ser triturado e terrivelmente flagelado. É espantoso como a humanidade se torna tão cruel para com Jesus, mas Ele continuou hoje a sofrer nos membros do seu corpo místico, continua a sofrer em tantas pessoas, olha, a morrerem de fome, com os corpos despedaçados de dor, a morrerem de droga e de sida, com os corpos desfeitos e despedaçados, a morrer de cancro, a morrer de tuberculose, a morrer por causa daquela bomba que explode e que destrói à sua volta e mata tudo, ou por aquela mão criminosa que dá tiros e que mata num instante 20, 30, 50 pessoas, como ainda há dias ouvíamos que se passou nos Estados Unidos. São Cristos a sofrer. E nós, no nosso pequenino mundo e no nosso pequeno sofrimento cotidiano, continuamos também a partilhar esta coroação de espinhos. Quando sobre si, meu irmão ou minha irmã, cai uma calúnia, uma incompreensão, quando sobre si sente o peso de uma humilhação grande que lhe parece injusta, está a unir-se a Jesus, o Rei coroado de espinhos e achincalhado. Está a unir-se a Ele no caminhar da sua dor e do seu calvário. Quando sente aquele sofrimento terrível de uma doença, ou o sofrimento até de outras pessoas ao seu lado, quantas mães a sofrer à cabeceira do filho doente que morre com um cancro ou de qualquer outra maneira. Quantas esposas a sofrer por causa de um marido, ou quantos maridos a sofrer por causa de uma esposa a quem amavam e que veem em sofrimento. É todo este sofrimento que temos que oferecer com Jesus e em Jesus, sermos, como diz São Paulo, hóstias vivas com Ele, para que o mundo tenha vida. E na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, São Paulo nos exorta a isto mesmo, sermos hóstias vivas com Jesus. Então é isto que precisamos de aprender, hóstias vivas com Ele, num desejo grande
participar na paixão de Cristo. Por outro lado, a paixão de Cristo conforta-nos. O que é que isto quer dizer? Dar-nos força para sofrermos a nossa. Dar-nos força para aguentarmos nós o peso da dor e da cruz. Dar-nos força para passarmos uma humilhação, um sofrimento, uma tragédia qualquer, familiar, mas com atitude de fé, olhando Jesus sofredor e não querendo outra coisa senão identificar-se com Ele. É terrível saber o que passam hoje alguns cristãos. Estamos num século de mártires. O que passam alguns cristãos por causa da fé. O que sofrem alguns cristãos por causa da fé. O que é o sofrimento de tantos cristãos que vão até à morte por amor a Jesus e por amor à Igreja e por união e comunhão com o Papa Santo de Roma. São cristãos que estão em caminho de Calvário com Jesus e em Jesus. Então esta coroação de espinhos nos pode também novamente fazer rezar o mundo sofredor, rezar o mundo em dor, rezar o mundo em sofrimento, em chaga, em morte, em calúnia, em desprezo, em humilhação. É isto que precisamos de aprender, que Jesus nos ajude à medida que rezamos a terceira semana, a paixão do Mestre, que Jesus nos ajude a aprender a sofrer com Ele, a aprender a oferecer com Ele os nossos sofrimentos, a aprender a querer ser vítima como Ele foi, porque só assim ajudamos a salvar e a remir, colaboramos com a nossa pequenina cota parte, mas colaboramos na salvação, na redenção. Que Jesus, que no seu amor imenso foi caminhando nesta paixão dolorosa. Hoje rezamos a flagelação e estamos a rezar a coroação de espinhos, que Ele nos ajude e que Ele nos faça libertar por dentro para esta oferta, esta entrega, este desejo de estar com Ele. Para que assim seja, eu vos vou dar a bênção. Que Jesus alcance do Pai e do Espírito uma força maior para cada pessoa que sofre, uma força maior para cada um que tem uma cruz mais pesada. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Despeço-me de todos, até para a semana. Que esta semana, a rezar a flagelação e a coroação de espinhos, possa ser enriquecida com a nossa oferta com Jesus. E rezemos muito pelos que sofrem e não sabem oferecer, pelos que sofrem e não têm fé, pelos que sofrem mas não vivem a esperança, pelos que sofrem e não se sabem unir a Jesus Cristo. Rezemos por eles, façamos por eles uma via sacra da nossa própria vida. Até para a semana, se Deus quiser. Mm-hmm.